No nosso dia a dia digital, existe um documento que funciona como se fosse uma constituição para a internet no Brasil, sabia? Hoje, a gente vai desvendar o Marco Civil da Internet, a lei que define as regras do nosso universo online. Essa é uma pergunta muito importante. Pensa bem. Num espaço tão gigante e que muda o tempo todo como a internet, o que é que garante os nossos direitos e estabelece os deveres de todo mundo? A resposta, como o próprio artigo 1º da lei já diz, é justamente essa lei. Mas, olha, ela é muito mais do que só um conjunto de regras, viu? Ela é a própria arquitetura que estrutura toda a nossa experiência digital aqui no país. Vamos entender direitinho como essa estrutura foi construída. Para a gente entender isso bem, nossa análise vai seguir essa lógica. A gente começa nos valores fundamentais, na base de tudo, e vai subindo camada por camada até chegar no seu impacto final. Toda grande construção começa com um alicerce sólido, né? O artigo 2º da lei nos mostra justamente isso, os valores que servem como a base de todo o Marco Civil. Vamos conhecer cada um deles. E no topo de tudo, o mais importante, a liberdade de expressão. O artigo 2º coloca ela como a fundação de todos os outros valores. A ideia é garantir que a internet no Brasil seja sempre um espaço para o diálogo aberto e a troca de ideias. Em seguida, a lei faz uma conexão que é crucial. Os direitos que a gente tem no mundo físico valem também no digital. Isso quer dizer que a cidadania não tem fronteiras. É para proteger a dignidade das pessoas em qualquer ambiente. A internet não pode ser um lugar de uma voz só, de jeito nenhum. Por isso, a lei defende com força um ambiente digital que seja plural e diverso, que seja um reflexo de todas as vozes e culturas que formam o nosso Brasil. Aqui, a lei reconhece a alma da rede. A internet cresce e se fortalece com a colaboração e a troca aberta de informações. Proteger esse valor é proteger o motor que move a inovação online. O segredo aqui é o equilíbrio. O Marco Civil incentiva a inovação, os novos negócios, mas sem nunca esquecer de proteger os direitos de quem consome esses produtos e serviços online. O objetivo é uma economia digital que seja justa para todo mundo. E para fechar essa base de valores, um reconhecimento do propósito maior da internet, ser uma ferramenta para o bem comum. Não é só sobre tecnologia, é sobre ser um instrumento de conexão e de desenvolvimento social. Bom, com os valores bem estabelecidos, vamos agora para os pilares. O artigo 3º define os princípios que sustentam o funcionamento da rede no nosso dia a dia. Eles são como as vigas mestras de toda essa construção. E aqui estão os 3 pilares que colocam aqueles valores em prática. Primeiro, a proteção da privacidade e dos dados pessoais, que garantem que a gente tenha controle sobre as nossas próprias informações. E o terceiro, talvez o mais famoso e debatido, a neutralidade de rede. Esse princípio é a garantia de que os provedores de internet têm que tratar todos os dados de forma igual. Sem isso, eles poderiam criar umas vias expressas só para serviços que pagam mais e deixar os outros numa via lenta, sabe? Isso acabaria quebrando a internet. Juntos, esses pilares sustentam uma rede que é livre e segura. Então, se a gente já tem os valores e os pilares, qual é a grande missão? O artigo 4º nos dá o plano de ação, o objetivo maior que o Marco Civil quer alcançar para o Brasil. A missão é clara e, olha, bem ambiciosa. Acesso para todo mundo, cultura e informação ao alcance de um clique, um ambiente que estimule a inovação e, por fim, padrões abertos que evitem monopólios de tecnologia. É um verdadeiro projeto de nação para o mundo digital. Para poder aplicar uma lei, todo mundo precisa falar a mesma língua, certo? Por isso, o artigo 5º funciona como um pequeno dicionário, definindo uns termos técnicos para não deixar nenhuma dúvida no ar. Começando pelo básico do básico, a lei define tecnicamente o que é a internet. Ter essa definição legal, por mais simples que possa parecer, é fundamental para que as regras possam ser aplicadas de forma consistente a esse universo todo. O endereço IP funciona mais ou menos como a placa de um carro na internet. É um código único que permite identificar um dispositivo na rede e é essencial para que a comunicação aconteça. E esse aqui é um ponto bem crítico para a nossa privacidade. O registro de conexão é basicamente o histórico de quando e como um dispositivo se conectou. O Marco Civil regula de forma muito séria como essa informação, que é super sensível, pode ser guardada e, mais importante ainda, quem pode ter acesso a ela. A gente chega então à grande questão. Qual é o verdadeiro impacto de tudo isso? O artigo 6º nos dá a chave para entender o legado e a importância duradoura dessa lei. Essa situação é muito poderosa. Ela nos diz que o Marco Civil não é só um texto técnico, mas sim um instrumento para o progresso.
Ele deve ser interpretado sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento do país em todas suas dimensões. Isso nos leva a uma reflexão final. Desde a neutralidade que garante acesso livre para todo mundo, até a privacidade que protege as nossas conversas, esses princípios não são conceitos abstratos. Eles moldam, de verdade, a experiência digital de milhões de brasileiros todos os dias. A verdadeira questão que fica é, no mundo de tecnologias que mudam num piscar de olhos, como é que a gente garante que esses valores tão fundamentais continuem nos protegendo no futuro?